Olá, amigo, olá, amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Aposenta Agora, o canal onde a gente tem o intuito de levar uma lei clara, uma lei objetiva, uma lei desmificada, uma lei com um linguajar mais acessível para que todos tenham conhecimento aí das leis que envolvem o direito do trabalho, as leis que envolvem o direito previdenciário, né, que mudam constantemente, igual a lei do trabalho aí que está envolvida diretamente com todos, tanto com o empregado, como o empregador, como o prestador de serviço, como o MEI, todos que exercem algum tipo de trabalho aí acabam tendo o direito do trabalho como uma lei aí que não tem como fugir, né, que está inerente à atividade da pessoa. E o direito previdenciário nem fala, né? Que está sempre nos jornais, sempre nos noticiários, envolve a aposentadoria, envolve auxílio-doença, enfim, uma série de coisas. Então, o intuito do nosso canal é pegar essa lei complexa, essa lei robusta, essa lei que às vezes parece ser tão confusa e levar para vocês de uma maneira mastigada, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, para que vocês tenham conhecimento aí e entendam 100% claramente o que a lei diz, tá bom? O intuito do nosso canal Aposenta Agora é esse, levar uma lei clara para vocês aí, tá? Aproveitando a oportunidade, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem um like, compartilharem, tá bom? Porque quanto mais curtida, quanto mais inscrição tiver, quanto mais inscritos tiverem no nosso canal, mais a gente se motiva para estar levando aí uma lei desmificada para vocês, uma lei clara e objetiva, tá bom? Eu peço esse favor para vocês aí, deixem um like, se inscrevam no canal e nos ajudem a crescer de pouquinho em pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos entrar no tema do nosso vídeo de hoje, que é a justa causa, que é a rainha das penalidades impostas aí ao funcionário, tá? Quais são os seus requisitos? Nós vamos desmificar e colocar item por item de maneira clara e objetiva para vocês entenderem aí como que funciona essa questão da justa causa, tá bom? Vamos ao vídeo então. Aí nós temos um funcionário que foi demitido por justa causa aí, coitado. Nesse período de pandemia aí, espero que ele consiga aí superar essa dificuldade aí, consiga reverter na justiça essa justa causa aplicada para ele. Aqui, ó, vamos informar vocês e vamos deixar já bem claro que a justa causa ela está elencada no artigo 482 da CLT, tá? E aí são as situações aí que eu elenquei para vocês e tem algumas situações aí depois da reforma trabalhista de 2017 que eu coloquei ao final também para deixarem vocês atualizados aí, tá bom? Ó, o item 1 aqui, ó, do artigo 482, nós temos o ato de improbidade, nós temos a embriaguez habitual em serviço. Item 3, violação do segredo da empresa. Item 4, ato de indisciplina e insubordinação. Item 5, abandono de emprego. Item 6, prática constante de jogos de azar. Item 7, ato lesivo da honra ou da boa fama. Item 8, incontinência de conduta ou mau procedimento. Item 9, desídia no desempenho das respectivas funções. Item 10, condenação criminal do empregado transitado em julgado. Item 11, concorrência desleal. O empregado abre ou exerce atividade concorrente à da própria empresa, tá? Nós vamos explicar, pessoal, cada um desses itens aí para vocês de maneira clara e objetiva, tá bom? Ato de improbidade, pessoal. O que seria um ato de improbidade? É um ato desonesto por parte do empregado, abala a relação de confiança das partes, quebra da confiança. Nós temos como exemplos um atestado médico falso aí emitido pelo funcionário, furto de produtos, furto de mercadorias, danificar de propósito equipamentos, etc. Já teve caso de funcionário quebrar a caixa registradora que emite cupom fiscal, quebrar manequim só para afetar aí o empregado, sabe? Só para chatear o empregado aí, o empregador, perdão, chatear o empregador aí e tal. Isso aí configura ato de improbidade, tá bom? Nós temos algumas observações aqui também, ó. A justa causa deve ser aplicada de imediato, sob pena de configurar perdão tácito, tá, pessoal? De repente o funcionário comete uma falta grave, aí o empregador ele não aplica a justa causa de imediato, ele espera passar uma semana, 2 semanas, um mês, às vezes aí, né, para estar aplicando essa justa causa. Aí depois de um mês ele lembra, pô, o funcionário cometeu um ato ali e tal, né, cometeu uma falta grave lá, agora eu vou
penalizá-lo com a justa causa. Não, 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 essa justa causa não será válida, tá? Ela será facilmente revertida na Justiça do Trabalho e cairá a justa causa e entrará no lugar a dispensa imotivada. Ou, entre aspas, o funcionário, é como se o funcionário tivesse sido mandado embora, vai receber todos os seus direitos aí, tá? Então a justa causa ela tem que ser aplicada de imediato. Se de repente você cometeu uma falta grave, o empregador demorou muito tempo para aplicar e agora quer aplicar, não será válida, tá bom? Então você terá o seu direito aí de receber suas verbas rescisórias como se você tivesse sido dispensado imotivadamente e sido mandado embora, tá bom? Nós temos outro ponto aí, ó, o empregador deve ter provas robustas sob pena de ser condenado por dano moral. O que acontece? Às vezes o empregador está com birra com o funcionário, quer dispensar o funcionário por justa causa, tal, ó, aplica ali a pena grave aí de ato de improbidade, chega na justiça, não tem prova concreta, o juiz acha fracas as provas, ele mal tem prova, então ele vai ser condenado por dano moral aí, ele vai pagar uma indenização aí pro empregado, tá? Porque realmente fazer uma acusação dessa e não ter prova, nada mais justo do que ele receber aí uma indenização, né? De ser condenado aí por dano moral, tá bom? Vamos ao próximo tópico. Incontinência de conduta, item número 2, tá? É contrário, é um ato contrário à moral e aos bons costumes, tá? Exemplo, gesto obsceno no ambiente de trabalho. Vamos citar um exemplo aqui. De repente ali o empregado mostra sua genitália para a empregada que trabalha junto com ele, ou de repente entra aquela mulher bonita, né, na loja, os funcionários ficam todos oriçados, tal, aí um acaba se empolgando e mostrando ali uma genitália para cliente, para moça. Isso aí caracteriza mau comportamento, é a incontinência de conduta, tá? É contrário à moral e aos bons costumes. E temos aí o assédio sexual também, que não precisa nem dizer, que é um ato extremamente grave, né? E tudo isso, esse gesto obsceno, esse tipo de conduta aí, ele caracteriza a falta grave e pode ser passível por dispensa de justa causa, tá? São umas observações importantes que, dependendo da gravidade do caso, se o funcionário tem histórico de bom comportamento na empresa, não possui seguidas advertências ou suspensões, a Justiça do Trabalho pode afastar a justa causa, tá? De repente o funcionário tem um histórico aí, trabalha 6 anos na empresa, nunca tomou uma justa causa, nunca tomou uma advertência, nunca tomou uma suspensão, tal, e de repente cometeu esse deslize aí, o juiz vai analisar a situação aí e de repente pode até afastar essa justa causa aplicada para ele, tá bom? E no caso de assédio sexual, quando comprovada, é dificilmente revertida pela gravidade da situação. Assédio sexual é uma situação muito grave que jamais pode acontecer, né? Então não tem dificilmente ela é revertida na justiça, tá bom, amigos? Agora nós temos o item 3 aqui, mau procedimento. É um termo amplo e genérico, né? Ele se dá em casos de falta de respeito, atitudes contrárias aos bons costumes, comportamento visando depreciar o seu amigo de trabalho, tá? Nós temos como exemplos aqui ofensas racistas, ofensas homofóbicas, comentários com cunho de depreciar o companheiro de trabalho ou até mesmo terceiros, tá? De repente aquele funcionário que está sempre pegando no pé pela opção sexual do colega, está sempre ele reiteradamente, todo dia, falando da opção sexual da pessoa, ou em outra situação, de repente, uma colega de trabalho aí está com 4 filhos, separou do marido, e agora a coitada está sozinha cuidando dos 4 filhos, aí fica aquele funcionário criticando essa conduta, fazendo, sabe, efetuando ofensas à situação da colega de trabalho. E isso aí pode caracterizar mau procedimento aí, se for seguido, reiterado, sempre está ocorrendo, e pode caracterizar a justa causa também, tá bom? Nós temos o item 4, que é a concorrência desleal. O empregado decide negociar produtos que são comercializados pelo seu empregador de forma habitual, tá? Forma habitual. Tem que ficar atento a essa situação. Pode ser comercializando produtos ou serviços sem autorização do empregador. O importante é ter prestar bastante atenção nessa situação, sem autorização do empregador, tá? Se de repente o empregador autoriza, o empregador ali, ele motiva o funcionário a estar fazendo essas coisas, não caracteriza uma concorrência desleal, tá? Tem que ser sem autorização do empregador, sem o empregador saber, tá? O funcionário tá ali agindo ali na surdina ali e tal, sem o
empregador saber, tá? Nós temos como exemplo o balconista de farmácia, que direciona o cliente para a farmácia da família, tá? De repente o cliente chega lá, eu quero comprar uma aspirina, eu quero comprar um Dorflex, aí o empregado fala, pô, vai lá na farmácia do meu tio, pô, vai lá na farmácia da minha tia, que lá tá mais barato e tal. E aí pode ser caracterizado como concorrência desleal, tá? Um técnico de telefonia que faz instalação particular, mais barato ao cliente, etc. Vamos colocar o técnico dessa operadora de telefonia famosa aí e tal, né? Chega o técnico lá, chega para instalar tudo certinho, aí o cliente fala, nossa, mas está muito caro essa instalação e tal. O técnico fala, eu faço 50% para você no particular, deixa que eu instalo e tal. E isso pode ser considerado a concorrência desleal também, tá? Nós temos algumas observações aqui, que para ser caracterizada a concorrência desleal, o empregador deve comprovar de maneira clara que houve desvio de clientes durante a vigência do contrato de trabalho, tá? Então, o que acontece? O empregador ele não pode simplesmente afirmar que houve a concorrência, tá? Ele tem que realmente comprovar de maneira concreta, com testemunha, com provas ali, né? Ter provas ali que realmente não caracterizam nenhum tipo de dúvida, são provas fortes aí, porque simplesmente ele alegar que houve a concorrência desleal e não comprovar, ele não vai conseguir manter sua justa causa na justiça, tá bom? E deve comprovar que o empregado está obtendo vantagens com essa conduta, tá bom? Como estar usando um nome empresarial parecido, direcionando clientes para a empresa por ele indicada, que pode ser dele ou de terceiros, tá? Como eu falei, pode ser no caso da farmácia, uma farmácia dele, pode ser uma farmácia de terceiros aí e tal. E o empregador, ele também nesse processo deve comprovar que houve vantagens dessa conduta, tá? Que realmente todo cliente direcionado aí comprou lá, que na verdade houve um desvio muito grande de clientes e que o dono da farmácia por ele indicado ali acabou ganhando um acréscimo aí nas vendas e tal. Então tem que ser uma coisa que tem que ser bem comprovada e o empregador tem que deixar bem claro, bem comprovado isso, tá? Nós temos o item 5, pessoal, condenação criminal, tá? A condenação criminal transitada em julgado e que não caiba nenhum recurso, tá bom? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso daí, porque o que acontece? Não é simplesmente o funcionário ser preso, tá bom? Se o funcionário ser preso, o contrato de trabalho dele vai estar suspenso, tá bom? Só vai acontecer a quebra do contrato de trabalho mesmo por condenação criminal quando ele for julgado, transitado em julgado e não couber nenhum tipo de recurso, tá bom? Enquanto não houver o trânsito em julgado aí, não pode ser aplicada a justa causa por condenação criminal, tá bom? Algumas observações, Assim que tiver, o empregador deverá aplicar de imediato a justa causa assim que tiver o conhecimento da sentença transitada em julgado do empregado, se não poderá ser caracterizado o perdão tácito, tá? Então, de repente, se sai a condenação do empregado aí e ele não aplica de imediato essa justa causa aí, a justiça entende que ele perdoou, tá? Que ele está esperando só o cumprimento da pena para voltar para o labor dele lá, para voltar para a função dele lá, para voltar a trabalhar, tá? Não adianta aplicar a justa causa depois não, tá bom? E não importa se o crime cometido tem relação ou não com o trabalho do autor, o que vale é a condenação, tá? Por exemplo, então, quer dizer que, vamos colocar aqui, o funcionário trabalha como vendedor, tá bom? Aí, de repente, na folga dele aí, ele vai furtar um carro e é preso. Não tem relação nenhuma com o trabalho de vendedor da loja, tá? Então, não precisa ter a relação com o trabalho dele, tá? Simplesmente ter cometido o crime e ter sido condenado aí com sentença transitada e julgada. Não tem que ter relação, tá bom? Porque alguns empregadores têm essa noção. Eu só consigo dar justa causa se tiver relação com o serviço. Não precisa, tá bom? E existem decisões na Justiça do Trabalho de condenações transitadas em julgado, em regime aberto, que não se aplicou a justa causa, pois o empregado poderia continuar trabalhando. O que acontece? O empregado ele é condenado aí, né? Mas ele é condenado no regime aberto. Então o que acontece? Ele pode utilizando esse regime no aberto aí, né? Para estar prestando um serviço para a empresa, para estar continuando o seu contrato de trabalho. Então, o que acontece? Nesses casos aí, tem alguns juízes que entendem, tá bom? Que se o regime aberto permite ele trabalhar, então ele não pode ser dispensado por justa causa. Por quê? Porque a empresa tem que reintegrar ele e deixar o contrato de trabalho dele fluindo aí normalmente, tá bom? Tem que tomar um certo cuidado com isso aí, tá? Pessoal, nós temos o item 6, desídia.
Tá? O nosso item 6, ele foca em uma situação que até que acontece muito, tá? Que é o desleixo, que é a preguiça, a falta, o empregado falta direto, aí sem justificativa, né? O empregado está sempre, entre aspas, aí, dando cano aí no serviço, aí, não justifica, não tem atestado, não tem nada, isso aí pode ser considerado desídia também, tá? Funcionário que chega atrasado sempre, eu coloquei aí que suga os parceiros de trabalho, aquele funcionário que acaba sugando o parceiro de trabalho aí, tá sempre pedindo pro outro tá fazendo as suas coisas, não faz suas coisas direito aí, fala pro colega do lado ali, pô, faz isso aqui pra mim que eu não tô com vontade hoje e tal, isso aí caracteriza, ó. Não faz nada com zelo devido, de repente aquele funcionário lá que faz tudo nas coxas, entre aspas, né? Dorme na jornada de trabalho, dorme no estoque da empresa, às vezes vocês estão lá guardando mercadoria, quem trabalha em loja, lá quem trabalha em loja sabe como é que tá guardando aquele tanto de mercadoria que chegou, de repente vai lá, o funcionário tá dormindo lá do outro lado lá, tal, e tá, né, em vez de estar ali empenhado ali em fazer sua atividade, já tá lá cochilando, pode ser considerado desídia aí, tá bom? Algumas observações, ó, a conduta do empregado deve ser reiterada, ou seja, cometer com frequência, tá? De repente, todo mundo tá passivo de estar indisposto num dia específico, né? Então, se a pessoa tiver com um pouco de moleza aquele dia, com um pouco cansado, dormir mal, tal, foi pra balada, sei lá o que aconteceu com a vida dele, isso daí, num dia ou no outro, não tem problema. Agora, o que não pode ser reiterar. Toda vez o cara tá dormindo, toda vez o cara tá sugando, toda vez o cara não tá fazendo nada direito, não quer nada com nada, pode ser caracterizada, tá bom? Outro item também, o empregador tem que ir aplicando advertência, suspensão, até chegar na justa causa propriamente dita. Por quê? Porque tem que ter uma gradação, gente. Não pode chegar lá, o cara tá com preguiça e dar uma justa causa pro cara, entendeu? Não tem como. Tem que ser gradativo, dar uma advertência, pô, o cara foi ali orientado por escrito, pô, dá uma suspensão pro cara depois, o cara continuou, tal, aí sim caminha para justa causa. Se o cara tiver com uma preguiça, num dia específico, o cara estiver meio mal, tal, e aí falar, não, você tá muito preguiçoso, eu te dar justa causa. Não, não é assim, tem que ter tem que ter, como é que fala assim, uma sequência, entendeu? Tem que ser uns passos que levam até a pena máxima, que é a rainha das penalidades aí, que é a justa causa, tá bom? Ó, e cada penalidade aplicada deverá ser documentalmente arquivada, tá? Porque às vezes o empregador chega na audiência lá, de repente no processo trabalhista, e fala, não, apliquei, mas não tem como provar de boca, aí não tem como. Ele tem que aplicar, você assinar, se você não assinar, assina testemunho tudo direitinho, deixa tudo arquivado, tudo certinho lá, que aí sim pode ser caracterizada a justa causa. Agora, se o empregador simplesmente dá de boca por você aí, aplica aí a penalidade em você, simplesmente de boca, e depois ele chega e quer te dar justa causa, aí você consegue reverter isso aí na justiça, tá bom? Ó, uma justa causa aplicada de imediato, no caso de desídia, poderá ser vertida na justiça do trabalho, tá? Então, de repente, o cara tá com preguiça aquele dia, o cara dormiu mal, tal, não tá produzindo bem, vem o empregador e aplica a justa causa, como eu falei, reverte isso daí lá na justiça lá depois, tá bom? Vamos ao próximo item. Embriaguez habitual, pessoal, embriaguez habitual. Pode ser dentro ou fora da empresa, tá, pessoal? Então, assim, a pessoa bebe tanto dentro da empresa como fora, já chega, né, embriagada e tal, e atrapalha no desempenho do funcionário, eu coloquei até que chega bebaço, né, e sem condição, pode colocar a vida dele em risco ainda, ou dependendo do trabalho, de repente o cara opera a máquina, né, o cara já chega meio mamadão lá, tal, e aí pode colocar até a vida dele em risco de terceiros aí que trabalham com ele, controlar a empilhadeira, né, tem que tomar um certo cuidado com isso. E o uso de drogas também caracteriza, tá bom? Agora umas observações, viu, gente, ó. Parte da justiça entende que o alcoolismo crônico é uma doença, devendo receber cuidados médicos, tá? De repente, se a pessoa ali não consegue parar de beber, é doença, tá? O entendimento é que não pode ser demitido por justa causa, e sim ter o seu contrato de trabalho suspenso, tá? Devendo ser encaminhado para o INSS e receber auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que teve uma mudança na denominação depois da reforma da Previdência, tá? E tem decisão judicial que exige que o empregador prove que a bebida, a droga utilizada durante a jornada de trabalho foi capaz de diminuir o seu discernimento e raciocínio. Porque às vezes tem gente que está acostumada tanto a beber que bebe e assim trabalha normalmente, trabalha como se não tivesse bebido, tá? Então assim, o empregador tem que realmente comprovar que ali, ó, o cara estava meio mamado aquele dia lá, não produziu direito, apresentou aí levou até perigo aí na operação aí de máquinas ou na operação no caixa aí e tal, de repente aí não apresentou de maneira correta o seu trabalho, não estava totalmente concentrado, então o empregador tem que comprovar também, tá bom? Que realmente naquele dia específico, nessas situações todas aí, ele não produziu de maneira correta o seu labor aí, o seu trabalho, tá?
Ó, nós temos a classificação internacional de doenças, tá? O CID-10, que o F10, que caracteriza já o alcoolismo, tá bom? E ele diz o quê? Que é caracterizado pela vontade incontrolável de beber, falta de controle ao tentar parar a ingestão, tolerância ao álcool, doses cada vez maiores para sentir os efeitos da bebida e dependência física, que se manifesta com sintomas físicos e psíquicos nas situações de abstinência alcoólica, tá? Então, nesse caso aí, você vê que a pessoa ela já é dependente do álcool, ela tem que estar tomando sempre mais álcool aí para ela ficar, para ela sentir o efeito da bebida, tá bom? Você vê no caso aí de a pessoa que usa droga, tal, que não consegue ficar sem a droga, ela precisa da droga para ficar feliz, ou mesmo do álcool para ficar feliz, então já é caracterizado aí no CID-10, F10 aí essa situação, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou fazer a continuação desse vídeo no vídeo 2, porque que acontece? Ficou muito grande o vídeo, tá bom? Aí, para não ficar muito grande e cansativo, eu vou estar fazendo a continuação dele no outro vídeo, tá bom? Um abraço, estamos juntos.